Muito bem, gente. Então, eu havia parado aqui, né? Aliás, eu havia parado aqui sobre o que é a comunicação. E aí, a partir de agora, então, nós vamos falar sobre, de fato, aquilo que é a comunicação na igreja e a nossa função enquanto Ministério de Comunicação, tá? Lembrando que a função de comunicar, ela não é uma função exclusiva de quem é comunicador, de quem serve no Ministério de Comunicação. Não é. Ela é uma função de todo batizado, né? Todo batizado tem essa obrigação de comunicar as maravilhas que Deus fez na nossa vida. Todo batizado. Quer seja através das redes sociais, na internet, site, etc. Quer seja usando um microfone, quer seja tocando um instrumento, quer seja com a própria vida, né? Na rua, ajudando as pessoas. Então, lembrando que tudo que a gente faz é comunicação, né? Alguma mensagem está sendo passada e alguém certo está observando ou está se beneficiando dessa comunicação que a gente está produzindo. Então a gente precisa, como eu falei, ser coerente para que a gente consiga comunicar de forma correta aquilo que é a verdade, aquilo que é o correto, que é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Então, o que é então comunicação? Já falei um monte aí, ao todo 30 minutos, né? 20 do slide, 20 da apresentação 2 e 10 da primeira apresentação, e até agora eu não falei sobre o que é a comunicação. E agora então nós vamos entrar nessa parte mais técnica aí, vai ser bacana também. O que é a comunicação? O conceito de comunicação, ele vem do latim, né? Que é communis, que é o munus comum, é tornar comum, partilhar, sobretudo estabelecer comunhão. Então, a comunicação é estabelecer comunhão. Quando eu falo de comunhão, talvez você se lembre automaticamente daquela que o padre consagra e entrega para os fiéis na missa, né? Antigamente era chamada, inclusive, de santo, de reserva de santidade, né? Porque aquilo era destinado aos santos, aos fiéis. Então, pode ser que você esteja se recordando disso, né? Da comunhão aquela da missa, mas na verdade não é. A comunhão aqui, que eu me refiro, é num contexto geral, estabelecer comunhão. Lembra que eu falei que era talvez a parte mais difícil de se comunicar? Talvez seria a parte mais difícil, a ferramenta mais difícil de se usar com eficácia na comunicação, é justamente isso, é esse munus comum, né? Estabelecer comunhão. E a comunhão, ela significa partilha. Ela significa não, ela pressupõe partilha. Porque para que haja uma comunhão de ideias, de sentimentos, de vontades, né, de força, de vigor, para que haja essa comunhão, a gente precisa criar esse ambiente de diálogo, de partilha, porque senão vira uma organização privada, né? Eu tenho um chefe e aí eu tenho níveis hierárquicos de função. Na verdade não é isso. A comunhão ela rompe com esses paradigmas, né? Porque eu preciso do outro muito mais do que numa organização, muito mais do que numa empresa. Eu preciso do outro para que esse processo de comunhão se estabeleça. Então, é um caminho que cada um só pode fazer até determinado ponto, porque depende que o outro faça parte dele. Então, por isso que eu disse que estabelecer comunhão é algo que realmente é mais complexo, porque a gente depende do outro. E aí o outro, quando ele vem para esse processo de munus comum, de tornar comum, de partilhar aquilo que se tem, aquilo que se é, aquilo que se pode fazer, de partilhar os dons, o tempo, né? A gente esbarra com pessoas que talvez ainda não estejam prontas no tempo delas para poder partilhar. E aí exige de nós um processo de... Desculpa.
exige de nós uma postura mais amorosa. Tem gente que pensa diferente de nós. O processo de comunhão exige, desse estabelecimento de comunhão, exige que a gente ouça o outro sem julgar, né? O processo de comunhão exige que a gente se coloque no lugar do outro para tentar entender aquela dor que ele tem, que para nós talvez não seja uma dor, mas para ele é. Para nós talvez não seja uma dificuldade, mas para ele é. Então, esse processo de estabelecer a comunhão ele é muito delicado, porque ele exige o ouvido atento. Não que o serviço dos outros ministérios não exija. Exige também. Quem trabalha com o Ministério Jovem tem suas particularidades, quem trabalha com família tem suas particularidades, quem trabalha com sacerdote tem suas particularidades, quem trabalha com no Ministério de Pregação, no Ministério de Formação, etc., tem suas particularidades, mas aqui, se tratando de comunicação, partindo do princípio que a gente está permeando o terreno de todos esses outros ministérios, através do serviço que a gente presta, é necessário que a gente tenha esse ouvido atento. E se a gente não tem, é preciso que a gente peça a Deus para que Ele dê para nós esse ouvido atento, para que Ele melhore a nossa capacidade de ouvir, entender e enxergar o outro, porque o outro é único também. O outro também tem as suas dificuldades, os seus medos, né? O outro também tem questões não resolvidas. Ou às vezes quem tem todos esses problemas somos nós. O outro está mais resolvido que nós. E daí às vezes a gente se sente para baixo, se sente menor, se sente inferior, se sente não ouvido, se sente não digno de estar ali fazendo aquilo, quando na verdade nosso Senhor Jesus Cristo não nos julga, muito pelo contrário, ele nos dá a oportunidade de remissão, ele nos chama para estar mais perto, né? Lá no Evangelho diz que, nosso Senhor Jesus Cristo diz que eu não vos chamo mais servos, porque vos dei a conhecer aquilo que ouvi de meu Pai. Não vos chamo mais servos, mas sim amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas o amigo sabe, porque Jesus deu a conhecer aos discípulos, aos apóstolos, para quem ele estava falando, aquilo que ele ouviu de Deus, aquilo que ele ouviu de Deus Pai. Então, a relação que Jesus estabelecia com os apóstolos, naquele momento ela muda. Ele deixa claro para os discípulos, para os apóstolos, que então Jesus os considera muito mais do que servos. E é isso que precisa ficar claro na comunicação, que a palavra de Deus ela estabelece entre nós e a divindade, estabelece entre nós e a Santíssima Trindade uma relação muito mais próxima de vida, de comunicação, de existência, do que simplesmente de fazedores de coisas, né? E infelizmente na comunicação o que eu mais percebo é gente se colocando nessa posição de fazedor de coisa. Eu sou fazedor de post de Facebook, eu sou fazedor de vídeos, eu sou tirador de fotos, sou fotógrafo, né? Fotógrafo, eu sou cozinheiro. Não é, você é um comunicador. Isso precisa ficar claro. Você é um comunicador da palavra de Deus, independente da função que você exerce. Você é um comunicador. Isso tem que ficar claro, tá? E aí a gente tem o processo social básico, né, que é o que possibilita a vida em sociedade. Então as pessoas têm necessidade de estar em relações umas com as outras. Elas têm necessidade, a gente tem essa necessidade. A gente não foi feito para viver numa jaula, para viver isolado, numa caixinha fechada, numa casa trancada. Não, a gente foi feito para estabelecer relação com o vizinho, para se encontrar, para falar, às vezes para brigar, às vezes para se irritar, porque a gente não é igual ao outro, né? Então, a gente foi feito para viver em comunidade. Então, esse estabelecimento, né, de comunhão, esse vínculo de comunhão, de partilha, ele é algo que é inerente e é a vida do comunicador. Precisa ser a vida do comunicador. Eu preciso dizer que, na minha concepção, o comunicador é alguém que ouve muito mais do que fala, sabe? Para falar mais, Deus já constituiu o pregador. O pregador senta a ripa, ele fala, ele está ali para isso, né? Mas o comunicador ele está mais para ouvir, porque a partir do momento que a gente escuta
as dores do outro, que a gente escuta as dificuldades, a gente escuta os medos, as alegrias, as glórias do outro, a gente percebe que, opa, o meu processo de comunicação está realmente surtindo efeito. Tem gente lendo aquilo que eu estou publicando. Tem gente vendo os vídeos que eu estou compartilhando. Tem gente sendo mudada por isso que um dia mudou a minha vida. Então, a gente escuta muito mais do que fala. A gente se coloca muito mais na posição de ouvinte do que falante. E isso precisa realmente acontecer para que a gente consiga, de fato, assim, ser mais assertivo quando a gente tiver que levar a palavra de Deus para as pessoas. Quer seja o meio, qualquer que seja o meio que a gente vai utilizar. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, vídeos, enfim, panfleto, microfone, qualquer que seja esse meio, tá? E daí, então, eu chego à parte assim mais histórica, né? Aqui na metade do nosso slide geral, né? Da nossa apresentação geral, que é o Ministério de Comunicação Social. Então, esse Ministério de Comunicação Social ele foi criado em 2000, no ano 2000. Não que não existisse, existia, mas antigamente os ministérios eles eram chamados de secretarias, né? Essa concepção de ministério, esse nome ministério, ele era um nome que não era utilizado por nós antes. E ele passou a ser utilizado pela igreja, aí por uma outra questão, não vou entrar em detalhe, porque senão esse vídeo vai ficar ainda maior. Mas o que é importante saber é que antes a comunicação existia, ela trabalhava visando alcançar os mesmos objetivos, porém usando aquilo que no seu tempo era o que se tinha, né? As ferramentas que se tinham, a concepção de comunicação que já existia. E daí, na virada do século ali, início do ano 2000, a gente sabe que houve uma mudança drástica na questão de tecnologia, de comunicação, de visibilidade. Então, acabou havendo assim essa transformação de Secretaria Gabriel, que era o nome então do antigo Ministério de Comunicação, para Ministério de Comunicação Social. É muito mais do que só comunicar, né? É estar no meio da sociedade, criar essa ponte, né? Servir e construir, como a gente viu lá no primeiro vídeo, tá bom? E a organização do Ministério de Comunicação Social, ela obedece esses níveis que estão aí. Talvez esteja um pouquinho difícil de ver por conta do contraste ali da cor da letra e do fundo, né? Mas eu vou ler para vocês. Então, o nível mais alto que a gente tem no nosso país é o nacional. E aí, descendo a cadeia, a gente tem o nível de comunicação social estadual, o arquidiocesano, que no nosso caso aqui fica em Florianópolis, e a gente tem o comarcal, que aí no nosso caso aqui a gente não tem, a gente pode dizer que é a nossa diocese, né? E aqui diocese de Chapecó, nesse caso. E a gente tem os grupos de oração. Então, dentro do nosso grupo de oração, nós temos um Ministério de Comunicação. Nós temos alguém ou alguém, né? Uma equipe ou uma equipe constituída para cuidar da comunicação, para cuidar dessa questão de servir e construir pontes. Tá bom? E daí, então, o Ministério de Comunicação, sem se contrapor à missão da RCC, ele tem a sua própria missão. E essa missão própria, ela é composta de 5 verbos, tá? De 5 palavras-chave. Pensar, articular, promover, estabelecer e construir. Pensar, articular, promover, estabelecer e construir. Isso acontece em todo o processo de comunicação que o Ministério de Comunicação faz. A gente talvez não alcance os objetivos que a gente gostaria de alcançar ou os objetivos que o Senhor coloca para nós. A gente talvez se sinta frustrado em algum momento por não alcançar esses objetivos enquanto grupo de oração, porque a gente não segue esse passo dos 5 verbos, né? Do pensar, articular, promover, estabelecer e construir. A gente pensa e logo vai para a construção, achando que, ok, pensamos,
Fizemos um post no Facebook e agora vai vir o resultado. Bolores de gente caindo no nosso grupo de oração, batendo, tentando entrar pela porta desesperadamente. Não é assim que funciona. Menos ainda nos tempos atuais, em que as pessoas podem encontrar aquilo que elas querem em qualquer lugar. Se elas querem ouvir, por exemplo, uma pregação que seja mais inflamada na igreja, que seja mais, assim, mais pentecostal, eles podem, por exemplo, ouvir o Moisés Rocha, da comunidade Filhos de João Batista. Se eles querem se as pessoas querem ouvir uma pregação mais humana, elas podem ouvir o Padre Fábio de Mello. Se elas querem ouvir uma pregação que seja mais uma formação, uma palestra que seja mais rica em detalhes, né? Que seja mais, como é que eu vou dizer, mais expressiva, assim, mais histórica, mais técnica, eles podem ouvir o Padre Paulo Ricardo, podem assinar o site do Padre Paulo Ricardo e lá tem bolores de formação. Isso faz com que o nosso serviço local acabe ficando, assim, por um lado prejudicado, né? Porque competir com esse pessoal é difícil, eles já estão aí há muito tempo, tem muito conhecimento, muita bagagem, e a gente parece besta às vezes tentando competir com eles. Mas essa é a visão errada. A visão correta seria a gente pensar, a gente articular de acordo com a nossa realidade local, de acordo com as condições que a gente tem, os recursos que a gente tem, o pessoal que a gente tem, de acordo com a necessidade que a gente tem, aquilo que a gente precisa fazer para promover. E aí, a partir da promoção, a gente visar esse estabelecimento de comunhão, sabe? Essa ponte, como que isso vai funcionar, se está funcionando, se não está funcionando, o que a gente tem que fazer. E aí, depois disso, a gente construir isso, sabe? A gente precisa se adequar a seguir o método. Existe um método já definido que fez com que a renovação chegasse até aqui. E isso não é à toa. Eu não estou dizendo que a renovação é o melhor movimento do mundo. O que eu estou dizendo é que existe um método e esse método precisa ser seguido. Existe uma maneira de fazer, existe um caminho que já foi trilhado e que a gente pode olhar para trás na história e dizer: ok, funcionou. Então agora a gente precisa observar o que é que deu certo para a gente poder aplicar ou ajustar para que seja aplicado na nossa realidade local. E às vezes isso significa deixar de fazer coisas que a gente anda fazendo, né? Às vezes significa deixar da gente fazer um grupo de oração da forma como ele sempre é feito. Ou ao menos deixar de fazer o convite para um grupo de oração da forma como ele é feito. Então, esses 5 passos da missão do Ministério de Comunicação, eles são importantíssimos e a gente precisa olhar para eles a todo tempo, quando a gente for pensar, quando a gente for articular, quando a gente for lançar uma campanha, um retiro. Como é que a gente vai fazer isso? Por que a gente vai fazer isso? A gente precisa ter esse olhar atento. E na verdade a gente precisa ser até mais pessimista do que otimista, porque o otimismo, nesse caso, pode levar a gente a achar que aquilo que a gente está construindo vai alcançar o resultado que a gente almeja, e talvez não seja assim. Às vezes a gente precisa ser um pouco mais cético, né? Quando a gente for pensar isso. E ser realmente criterioso. Nós vamos fazer, por exemplo, um retiro. Vamos fazer para quê? Quem que a gente vai convidar? Como a gente vai convidar? Quanto vai custar, sabe? Ao invés da gente ir com muita emoção, a gente talvez precise ir com um pouco mais de razão para que esse processo de comunicação ele possa acontecer gradativamente. E claro, a gente precisa também ter bem claro, bem definido na nossa cabeça, né, para que a gente não se frustre, de que os resultados não vêm assim, no estalar de dedos. Então, a gente precisa realmente olhar para isso com mais seriedade e com menos emoção, eu acredito. Tá bom? Eu vou encerrar por aqui esse terceiro vídeo e nós vamos ter outros vídeos para poder falar sobre os demais pontos aí desse comunicar, dessa comunicação, né? Servir e construir. Tá bom?